Então, dando início à segunda parte da nossa aula 8, vamos continuar aí, vamos vencendo já o nosso livro, o nosso RTD. Então, aqui, nós já sabemos o que vamos fazer no livro de transcrição integral. Nós vamos reproduzir aquele documento que nos foi apresentado. Então, ele segue uma determinada regra. Você informa o número de ordem, data do protocolo, número do representante, informações essas que você extrai do seu livro de protocolo. E você joga essas informações no seu livro de registro integral. Eu vou silenciar aqui. Então, ótimo. Se, por exemplo, o documento já tivesse sido transcrito, isso facilitava a vida, para você não ter que necessariamente reproduzir aquele todo documento novamente. Você simplesmente... Obrigado, Ana. Quando ele cair novamente, a gravação, eu vou mandar para o e-mail de vocês. Então, vocês fiquem atentos, que vai receber aí no e-mail de vocês o link. Aí você publica, por favor, tá, Ana? Lorena também. E se você já tinha aquele documento transcrito, você tinha que facilitar a vida do oficial de registro. Então, como o que a lei facultava você informar simplesmente o nome das partes, características, demais dados, fazendo a remissão. Aquele documento já consta registrado no livro de registro integral, número, folhas, e você informa esses dados na coluna das anotações e averbações. Agora vamos lá para o registro resumido. E o registro resumido? Bem, o registro resumido, você não vai transcrever aquele título. Você vai ter o número de ordem, o dia e mês que você está fazendo aquele ato, praticando aquele ato, as anotações e averbações. Ele é resumido porque você não transcreve, mas ele tem todas essas informações que você deve obrigatoriamente constar. Natureza do título, valor, o prazo, o lugar, o nome, condição jurídica das partes, testemunhas, data de assinatura, reconhecimento de firma do tabelião, nome do tabelião, número de ordem, protocolo, averbação, caso haja, o tributo recolhido, o tributo que foi recolhido, data e assinatura. E isso, de fato, é um resumo, porque você não vai transcrever todo o título, mas você tem que constar todas essas informações no seu livro de registro integral. Aqui ele fala sobre o que contratos específicos devem conter, contrato de penhor, caução e parceria. Você tem que informar especificamente o nome daquelas partes, profissão, domicílio de credor e devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimento, especificações dos objetos apenhados, que é penhor, né? Não é penhorados, apenhados, pessoa em poder de quem fica, espécie do título, condições do contrato, data e número de ordem. Então, isso aqui na hipótese de um contrato de penhor, que você levou a registro, que você apresentou, o contrato de caução, uma parceria. E na parceria agrícola, como é que funciona a parceria agrícola? Você vai ter uma figura, um credor, e você vai ter um devedor. E a lei define o que é um credor e o que é um devedor na parceria agrícola. Todo mundo aí no artigo único do 144, por favor. No contrato de parceria serão considerados credor, é o proprietário da terra, que vai realizar, emprestar a terra, realizando a parceria. E o devedor é quem cultiva ou criador. Então, essa parceria agrícola, nós temos um proprietário, esse proprietário ele empresta a terra àquele outro que vai produzir, e ele fará jus a um percentual daquela produção. Então, esse é o contrato de parceria. Quem é o credor? Quem vai emprestar? É o proprietário da terra. E quem é o devedor? Quem tem que pagar
ao credor, né? Vai ser aquele que for cultivar. Então, é aquele parceiro cultivador. Então, de um lado, nós temos o parceiro proprietário, de outro, nós temos o parceiro cultivador. Contratos de penhor e contratos de calção, qualquer um desses contratos, tanto de penhor quanto de calção, tanto o devedor quanto o credor nesses contratos podem levar estes contratos ao registro. Então, ele pode apresentar tanto o devedor quanto o credor. Então, nós vimos que no registro por extrato nós não vamos transcrever, mas vamos ter que informar todos esses elementos. Declaração da natureza do título, o valor, o prazo, o lugar, o nome das partes, a condição jurídica das partes, testemunhas, a data da assinatura, reconhecimento de firma, número de ordem, protocolo, averbação, tributo. Vamos agora para o nosso livro de protocolo. Vamos lá no protocolo. Vamos voltar lá para o protocolo. Então, a gente já viu regra geral e agora nós estamos especificando. O protocolo, ele é parecido com o do registro de imóveis. Então, cada título que for apresentado, ele terá um determinado número de ordem, né? Por prioridade, por ordem de apresentação. Então, nós vamos ter um número 1, um número 2, um número 3, são aqueles títulos que são apresentados. Então, isso é definido aqui no RTD pelo artigo 150. Então, vamos lá, o número de ordem. Força, Lorena, a gente está vencendo. Essa daqui não é brincadeira, não. Então, tá. Então, cada título apresentado no RTD, nós vamos ter um determinado número de ordem. Aí, você vai colocar, ele repete, nós temos a estrutura do nosso protocolo e o que você vai fazer quando você receber um título e você for oficial de registro. Você vai anotar no protocolo a data da apresentação, quando aquele título foi apresentado. O número de ordem, ele vai ser seguido, e você vai seguindo aquele número de ordem. Então, o posterior, obviamente, tem um número de ordem posterior ao anteriormente apresentado. A natureza do instrumento, qual é aquele instrumento? Qual a natureza daquele instrumento? A natureza daquele instrumento. A espécie do lançamento. O que eu vou fazer? Eu tenho a possibilidade de fazer um registro integral, eu tenho a possibilidade de fazer um registro resumido, ou eu tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer uma averbação, um cancelamento de um determinado registro. Então, qual é a qualidade, a espécie do lançamento a fazer? Nome do apresentante, correto? Reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie de lançamento a fazer no corpo do título. Olha o que eu fiz aqui para os senhores. Esses artigos, esse é o artigo 146. O artigo 146, ele simplesmente reproduz o nosso artigo 135. Vocês conseguem observar? O 146, ele simplesmente reproduz o artigo 135. Então, em cima aí do artigo 146, aqui vocês vão colocar artigo 135. O 135, ele mostra como é a estrutura do seu livro de protocolo. O 146, ele vem dizendo o que você vai fazer quando você receber um título no protocolo. Então, você vai preencher o número de ordem, você vai informar a data, a natureza, a qualidade, que é integral, resumido, averbação, o nome do apresentante. E você teve esse título apresentado. O número de ordem, vocês estão observando? Isso aqui tem um pontinho, que na verdade é um asterisco. Número de ordem, a data, a qualidade. Você vai reproduzir essas informações, essa qualidade é a espécie de registro. Você vai dizer, então, que o número de ordem 2, na data 24 de setembro, o registro integral, você vai reproduzir essas informações no corpo do título apresentado, correto? Então, você tem um título que ele é apresentado a você, você vai anotar no protocolo sobre um determinado número de ordem e você vai preencher todas essas colunas.
Mas, no corpo do título, você vai informar o número de ordem, a data e a qualidade. Você vai reproduzir no corpo do título. E é isso que diz o artigo 146, correto? A parte final, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie de lançamento, que é a qualidade, no corpo do título. Recebi o protocolo de um determinado documento. Qual documento? É um contrato de locação. A parte me requereu que esse contrato de locação ele fosse transcrito integralmente no registro integral. Então, eu teria que escrever, era muito trabalho, hein? Imagina, os contratos de locação, por exemplo, ou todos esses outros contratos, você ipsis literis, hoje é mais fácil. Você simplesmente escaneia e você joga aqui para o seu registro integral. Você já fez o seu protocolo, você anotou, então você aqui já está ensinando como é que funciona o passo a passo lá no cartório de registro, no RTD, de registro de títulos e documentos. Número de ordem, data, natureza, qualidade, nome do apresentante, anotação, ótimo. Então vamos continuando. Você vai no livro respectivo, aí você vai lá no seu livro, registro integral. Você vai promover aquele ato naquele seu livro. A lei diz o lançamento. Então, você faz o lançamento, você fez o protocolo, você preencheu todas aquelas colunas. Logo em seguida, você vai lá no seu registro integral e você vai preencher o seu livro registro integral. Então, o seu livro integral vai ter o número de ordem, de e-mail, você vai fazer a transcrição. Essa transcrição, você vai ter número de ordem, data do protocolo, nome do apresentante. Lá do protocolo, correto? Quando você terminar de fazer isso, você vai declarar no corpo do seu título, daquele título, porque você ficou com aquele título que lhe foi apresentado. O número de ordem, correto? A data do procedimento no livro competente. E aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai informar, você vai descrever no seu título as informações do livro de protocolo. Mas não basta isso. Você tem que descrever no seu título as informações pertinentes do seu livro de registro integral. E o que eu tenho que informar? O número de ordem, a data do procedimento, correto? Dia e mês. E você vai rubricar, você como oficial, esta declaração de que no dia tal, no número de ordem tal, foi feito no registro integral o determinado lançamento, isso no título do apresentante. E você rubrica essa declaração, informando estes dados, e você rubrica também as folhas daquele documento. Então, voltando aqui, eu vou reproduzir, nos termos do artigo 146, as declarações relativas ao número de ordem, data e espécie de lançamento. Número de ordem, data e espécie de lançamento são aquelas colunas lá do protocolo, correto? São essas colunas aqui que eu marquei com o asterisco. Número de ordem, data, espécie, que é a qualidade. E também vou reproduzir, não só isso, o número de ordem, mas aí já é do registro. O número de ordem, a data do livro competente, e vou rubricar isso, o número de ordem e a data, que isso são as declarações e também as folhas. Então, aqui, vocês podem até colocar o seguinte, vocês vão pegar esse livro integral aqui, e vocês vão colocar 2 asteriscos sobre o número de ordem, dia e mês, correto?
e você vai puxar uma seta sobre esses elementos e vai colocar artigo 147, você vai colocar declaração, qual que é a declaração? Número de ordem de e-mails, mais a rubrica da declaração e a rubrica das folhas, correto? Isso aí no corpo do título, né? E aí você vai colocar no corpo do título. Você simplesmente está reproduzindo aquilo que está sendo feito no seu RTD. E se esse título, esse documento, por exemplo, ele estiver em língua estrangeira? Se esse documento estiver em língua estrangeira, é muito simples. Você simplesmente pode registrar, fazer o lançamento no registro integral para fins de conservação. Esses documentos, eles podem ser apresentados e podem ser feitos estes registros para fins de conservação, correto? Conservação, a outra palavra, perpetuidade, conservação, perpetuidade. Mas, se você quiser, você como apresentante, quiser que aquele determinado documento ele tenha efeitos legais no país, aí sim, esse documento ele deverá ser traduzido para que possa valer aqui no Brasil. E essa tradução ela também tem que ser registrada. Se, por exemplo, for um registro resumido, o registro resumido, por sua vez, sempre obrigatoriamente deve haver a tradução. A tradução. Então, você fez o protocolo, artigo 149, vão seguindo aí comigo. Vocês concluíram o lançamento no protocolo, logo em seguida você fez o lançamento no seu registro integral. Então, logo você terminou de fazer o lançamento no registro integral, você vai informar na coluna das anotações no protocolo aquele lançamento que foi feito no registro integral, correto? Seu serviço não parou por aí. Você tem que informar no corpo do título as informações pertinentes ao protocolo. E quais são essas informações? São aquelas informações que têm um asterisco. Um asterisco, que é o número de ordem, a data e a espécie. Não basta isso, você também tem que informar mais coisa. Você tem que informar no corpo do título que lhe foi apresentado as informações do registro integral, que são que tem 2 asteriscos. Número de ordem, dia e mês. Essa declaração vai ter uma rubrica. Não só essas declarações terão rubrica, mas também todas as folhas do documento também serão rubricadas. Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente tem que ter em mente esse passo a passo. Como é que eu vou fazer os meus atos lá no meu protocolo? Nós sabemos que no protocolo, os números, eles vão ter um determinado número de ordem. E aqui no RTD, o protocolo vai seguir esse número de ordem. Depois que eu concluir os lançamentos, serão feitas anotações no protocolo, referência ao número de ordem, foi aquilo que eu falei, sobre o qual tiver sido feito o registro ou a averbação do livro respectivo, datando e rubricando em seguida o oficial. Então, assim, é aquilo que eu falei, você fez o protocolo, depois você fez o registro, ou integral ou resumido, ou fez uma averbação. Quando você fizer isso, você tem que voltar no seu protocolo e você informa lá na sua coluna de anotações e averbações que você promoveu aquele determinado ato e você vai rubricar lá nas suas anotações do seu protocolo. Então, o seu protocolo, ele não fica, a sua coluna de anotações, ela não fica vaga. Você tem que sempre preencher a sua coluna de anotações. E aqui, como que será o apontamento do título do documento no protocolo? É isso que eu estou a lhes dizer. Ele é feito imediatamente, um depois do outro, né? Então, cada um vai ter, cada protocolo, cada documento apresentado, na verdade, vai ter uma numeração individual. Correto? Mas, na hipótese
do sexto. Se eu apresentar uma série de documentos, vamos imaginar 5 documentos de contrato, 5 documentos, 5 contratos de locação. Esses 5 contratos de locação, eles têm idêntica natureza. Então, se for documentos de idêntica natureza, para lançamento da mesma espécie, os lançamentos de mesma espécie, que é aquela qualidade integral, resumido, então, uma verbação, aqueles 5 documentos, eles vão se consubstanciar em apenas um número de ordem. É isso que o artigo 150 está falando. Que o apontamento dos títulos no protocolo será feito seguida imediatamente, um depois do outro, sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se uma mesma pessoa ela apresenta simultaneamente, correto? Mesma pessoa apresenta simultaneamente diversos documentos, diversos contratos de locação, e esses contratos de locação, esses contratos, eles têm idêntica natureza, são todos contratos de locação e lançamentos de mesma espécie. Lançamentos de mesma espécie. Então, nós temos que marcar aqui na nossa lei, vocês vão fazer isso agora, vocês vão marcar, eu vou até pegar aqui uma outra, acho que vai ser esse aqui mesmo. Mesma pessoa. Documentos de idêntica natureza. Documentos de idêntica natureza, simultaneamente, lançamentos da mesma espécie, lançados no protocolo englobadamente. Então, isso aí é como devo seguir. O protocolo, regra geral, é um documento, um número de protocolo, mas se for mesma pessoa, simultaneamente, mesma natureza, e mesma espécie, vamos ter um protocolo só. Terminei o apontamento 1, então eu vou traçar uma linha horizontal debaixo do 1, correto? É isso que está falando. O 2, terminei o lançamento 2 no protocolo, eu vou passar uma linha aqui debaixo do 2. E no fim do expediente, essa última linha final aqui, eu vou fazer um encerramento. Esse encerramento é um encerramento do livro de protocolo, encerramento do livro de protocolo, né? Encerramento de próprio punho, e é datado e é assinado. Então, vamos colocar o encerramento de próprio punho, datado e assinado. Encerramento de próprio punho, aí os senhores vão pegar aí, vão marcar aí no livro dos senhores, encerramento. O que é esse encerramento? Ele tem o próprio punho, encerramento próprio punho, e ele é datado e ele é assinado. Esses esquemas aí, ele reproduz muito fielmente a nossa lei. Então, vocês vão, encerramento do livro de protocolo, de próprio punho, datado e assinado. Vamos agora, por exemplo, lá no livro de registro integral. Vamos lá no livro de registro integral. Lá no livro de registro integral. Ele está falando o seguinte, o próximo artigo. No livro de registro integral, quando eu vou transcrever, por exemplo, o meu contrato de calção, eu vou ter um determinado número de ordem anterior. O meu contrato de calção, obrigatoriamente, ele vai receber o número de ordem subsequente. Então, o lançamento dos registros, lançamento nos livros, no registro integral, por exemplo, será também conforme a ordem de prioridade. Então, aqui também vai ter um número de ordem que ele vai seguindo. Ele tem um número de ordem, o anterior define o número de ordem do consequente, do posterior.
na ordem de prioridade do apontamento no protocolo. Então, recebi o título no protocolo. Obrigatoriamente, eu tenho que promover aquele registro. Então, eu posso imediatamente. Eu não posso fazer um lançamento em um determinado ato de um registro integral de um ato que no protocolo ele é anterior, mas eu faço ele posterior. Vocês entenderam? O número de ordem não é o mesmo, mas eu tenho que obedecer à minha prioridade definida lá no protocolo, a minha sequência do protocolo. É simplesmente isso que vocês têm que saber aqui no artigo 151. O lançamento dos registros integral, do registro por extrato e das averbações nos livros respectivos, tanto no registro integral quanto no registro por extrato, será feito seguidamente na ordem de prioridade do apontamento no protocolo. Correto? Exceto se por uma autoridade judiciária tiver sido obstado ou tiver havido uma dúvida. Então, por exemplo, houve o lançamento no protocolo, mas você não promoveu o lançamento no ato. Mas, regra geral, os seus lançamentos nos seus livros, eles obedecerão categoricamente, obrigatoriamente, à disposição, à regra específica, à ordem específica trazida pelo protocolo. Fiz um determinado registro. Quando eu faço um registro, o que terminei de fazer o registro? Eu vou datar esse meu registro e vou, como oficial de registro, eu vou assinar esse meu determinado registro. Então, eu vou datar e eu também vou assinar. E eu vou traçar um risco para separar o meu registro superior do meu registro, no meu registro anterior do meu registro posterior. Então, terminei o meu registro no livro, o que eu vou promover? Eu vou assinar, né? Eu vou datar, eu vou assinar e eu vou traçar um risco, uma linha horizontal para dividir os meus registros. Vamos lá agora. Isso aqui, o 153, ele está falando sobre o protocolo. O protocolo. Os títulos, eles terão sempre um número diferente, segundo a ordem de apresentação. Tranquilo, até aí já não temos nada de novo. Eles sempre terão um número diferente, seguindo a ordem de apresentação. Ainda que se refiram à mesma pessoa. Sim, é só naquela situação que nós vamos ter o mesmo número. Temos mais 10 minutos. Fiquem atentos. Na hora que eu terminar aqui, a gente vai terminar isso aqui hoje. Temos 10 minutos. Na hora que eu terminar aqui, eu vou levantar, vou tomar uma água, vocês também. E aí eu já vou mandar o link para vocês. E Ana Paula, Fernanda, vocês jogam no grupo do WhatsApp, né? Ou então, é só isso. Mas é porque eu acho que eu não tenho seu e-mail, Lorena, é por isso. Mas se você quiser digitar aqui para mim, Lorena, por favor, digita aqui no chat o seu e-mail, que aí eu já mando para vocês. Por gentileza, o seu e-mail. A Lorena está digitando o e-mail. Não, a da Ana eu tenho. O da Ana eu tenho. Ana Paula. Eu só não tenho o seu, Lorena. Lorena Panca, ótimo. @gmail.com. Ótimo. Beleza. Ok. Isso que está aqui no artigo 153 é o que nós estamos já falando já há bastante tempo. Então, o registro, ele terão sempre um número diferente, seguindo a ordem de apresentação. Os registros, os títulos, na verdade, terão sempre um número diferente. O registro e a averbação, o registro no registro integral e o registro no extrato, ou então uma averbação de um cancelamento de um registro, por exemplo,
eles são imediatos, ou seja, fiz o protocolo, logo em seguida vou promover o ato. Quando não puderem, por acúmulo de serviço, ser feito no prazo estritamente, quando não puder, por acúmulo de serviço, esse ato, né, esses atos, eles serão feitos no prazo estritamente necessário, mas sem prejuízo da prenotação. Então, assim, a prenotação, ela é importantíssima. Ela vai definir a ordem dos seus lançamentos, tanto no registro integral, no registro por extrato, quanto de um cancelamento. Em qualquer desses casos, o oficial, depois de haver dado entrada no protocolo e lançado no corpo do título, vocês se lembram que eu fiz no protocolo? Eu teria que fazer no corpo do título informações do protocolo, informações do registro, as declarações, eu forneço um recibo contendo a declaração da data da apresentação, número de ordem no protocolo e indicação do dia em que deverá ser entregue devidamente legalizado. O recibo será restituído pelo apresentante contra a devolução do documento. Isso é muito simples. Vocês concordam comigo que operacionalizar essa regra de que fez o protocolo e promoveu o registro, ela, a depender da circunstância, ela se torna inviável? E você não teria como fazer estes atos, porque os protocolos eles estão acontecendo. E eles não param. E você, teoricamente, deveria fazer protocolo e praticar os atos. Mas isso nem sempre é possível. Praticando os atos, vocês tinham que informar no corpo do título, tanto o protocolo, as informações do protocolo, quanto as informações do lançamento efetuado no livro, correto? Só que isso nem sempre é possível. Então, você não tem como parar seu protocolo para você promover o ato, para que você informe no corpo do título e que você devolva o título ao seu apresentante. Porque, por exemplo, o seu contrato de caução, ele é apresentado, Lorena, ele tem que constar os dados do protocolo, daquele protocolo feito no RTD, mas ele também tem que constar qual que é o livro, qual que é o número de ordem, qual o dia e mês, e a rubrica em que foi feito o registro integral daquele ato. Essas informações devem constar obrigatoriamente no seu título, mas isso não é viável, e por isso que ele está falando. Você fez um protocolo e lançou no corpo do título as declarações prescritas, mas você fornece um recibo contendo a declaração da data de apresentação, do número de ordem no protocolo e a indicação do dia em que deverá ser entregue esse documento devidamente legalizado. Ou seja, esse documento com aquelas informações pertinentes. E você faz um recibo, você entrega ao apresentante esse recibo. E você vai devolver esse título com todas essas informações quando o apresentante, na data que você especificar, lhe trouxer o recibo. Então, ele lhe traz o recibo e você devolve o título com todas as informações pertinentes. Vamos lá para o protocolo. O protocolo, isso aqui ficou claro, isso é uma maneira, na verdade, de facilitar e de permitir a operacionalização do serviço do RTD, o artigo 153. Em qualquer dos casos, o oficial, depois de dado no protocolo, lançado no corpo do título, declarações, fornecerá um recibo com data de apresentação, número de ordem, do protocolo, indicação do dia em que deverá ser entregue devidamente legalizado. Ele está se referindo ao documento que foi apresentado pelo apresentante, que deve constar nesse corpo do documento as informações que aquele documento se encontra lançado no registro, no livro de registro integral, a data tal, folhas, número de ordem no registro integral, que deve constar no corpo do título. Vamos lá, voltando para o livro de protocolo. Vou encerrar o meu protocolo. Vou fazer o encerramento diário do meu protocolo. Findei hora regulamentar. Então, terminei o meu trabalho, vou encerrar o meu protocolo. Eu devo informar nesse meu protocolo, no encerramento desse meu protocolo, quais os títulos que foram apresentados e cujo registro ficarão adiados, cujo registro será adiado. Então, quais os títulos apresentados até a hora regulamentar e estes títulos
ficarão adiados. E por que ficarão adiados? Porque, óbvio, foram apresentados antes da hora regulamentar. Então, eu tenho a hora regulamentar. Quando eu terminei a minha hora regulamentar, eu tenho que encerrar o meu protocolo, não posso fazer mais protocolo, e eu tenho que dizer quais foram os títulos que não foram feitos os lançamentos, né? Os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, né? E eu posso continuar promovendo, se eu continuar o meu trabalho após aquela hora regulamentar, eu posso promover o lançamento daqueles títulos dos meus livros, mas eu não posso promover um novo protocolo. Então, eu fiz isso. Então, fim do expediente. Eu tenho que informar quais os títulos apresentados cujos registros ficarem adiados, né? Com a declaração do adiamento. O 155. Apresentei um título. Eu quero que esse meu título ele seja registrado tanto no registro integral quanto no registro por extrato. Essa circunstância de ele ser registrado tanto em um livro quanto em outro, elas devem constar nas anotações, nas colunas de anotações e averbações, correto? Então, no livro de registro integral, aquele meu título, ele vai constar na coluna de anotações e averbações que há, pertinente àquele título, um registro por extrato. E no livro de registro por extrato, na coluna de anotação e averbação, eu vou informar que há um registro integral. Vamos agora... Vencemos, mas aqui tem isso aqui, ó, no nosso esquema de aula. São os artigos aqui que são importantes. Aqui foram aqueles, o título, cada título terá um número diferente, por ordem de apresentação, registro e averbação serão imediatos. Mas com o protocolo, vai ser lançamento do corpo do título, vai haver um recibo, e o recibo vai ser restituído contra a devolução do documento. É isso que estamos falando aqui. Se o requerente exigir registro por extrato e o duplo registro, o integral e o por extrato, você vai circunstanciar, você vai mencionar essa circunstância nas anotações e averbações de cada um dos registros, né? Você vai promover as referências recíprocas. Se aquele título, porventura, não atender formalidades legais, você, como oficial, você vai recusar a promover o registro daquele determinado título, correto? Isso aqui são providências que você, como oficial de registro, deverá promover. Se você souber ou